toda honra e glória seja dada ao nosso tesouro, Jesus Cristo. Não tem nada maior nem melhor do que esse Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Bem, estamos quase terminando o segundo livro dos Reis, a segunda parte, do livro dos Reis. E nós vamos começar no finalzinho do último slide que nós estávamos estudando, o slide 125. Já pode colocar na tela. O item 8, que vai falar: Deus usa Eliseu durante o cerco de Ben-Hadad e Samaria. Vocês lembram que a gente estava falando dos leprosos que chegaram no acampamento sírio e viu que estava tudo vazio, eles tinham ido embora e tinham deixado tudo para trás. E Samaria estava cercada, eles estavam morrendo de fome, mães comendo os filhos por causa da fome. Até que a boa notícia chegou até Samaria e eles disseram que Deus havia aberto as janelas dos céus e eles agora tinham a solução para os seus problemas, suas dificuldades. E aí, nós vamos ver agora as condições que foram criadas por causa do cerco. Foi isso mesmo, ou eu já falei sobre isso? Alguém lembra? Acho que eu já falei sobre isso, não é? As mães se voltaram para canibalismo. Eliseu declara que o cerco logo terminará. Também falei sobre isso, que o cerco estava prestes a terminar. Os 4 leprosos. É que, irmão, de uma semana para outra, a coisa fica tensa. Agora, o fim do cerco. Cadê o fim do cerco? O fim do cerco. Isso é aí que a gente vai fazer. Vamos, então, abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Segundo Reis, capítulo 17. Vamos ler os versículos de 16 a 20. Quando achar, diga aleluia. Então, vamos ler. Que gente boa é essa? E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Alguma coisa está errada. Bem, irmãos, deixa eu ver aqui na sequência, acho que eu anotei texto errado. Não, está certo. É 7, não é 17. É 7. 17 eu já estou lá no finalzinho. Estou acabando o livro. Oxe. 7, isso, agora está certo. Do 7... a partir do versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse as janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta
E ele morreu. O povo se aglomerou no acampamento sírio e conseguiu o alimento que eles precisavam desesperadamente. Cada pessoa encheu o seu estômago, encheu o saco e foi levando comida ao máximo que podia levar. E estava, assim, numa grande abundância. Mas alguns que não foram para o acampamento, eles ficaram em Samaria, e quando o pessoal que foi no acampamento e trouxe a comida de volta, eles puderam comprar o alimento tão barato quanto o profeta havia dito. Aí penso eu, se eles conseguiram o alimento de graça, por que é que eles não deram o alimento de graça a quem ficou no acampamento? Olha o egoísmo do coração do homem. Eles foram no acampamento, ganharam tudo, pegaram tudo que podia, e aqueles que não puderam ir para o acampamento, eles não deram a comida, eles venderam. De graça, quando a gente recebe, a gente de graça dá. Tudo que você ganha, irmão, quando você não quiser mais, você não venda, você dê. Porque quando você dá, Deus acrescenta. É claro que algumas coisas na nossa vida a gente vende, mas o que ganha, não. O que ganha, a gente dá também. Então, aquele oficial do rei, que o rei caminhava segurando na mão dele, o rei mandou que ele ficasse na porta da cidade, para que pudesse controlar, não houvesse confusão. Mas o povo desesperado por comida, já viu o povo desesperado por comida? Desesperado por comida, passou ali naquele portão e derrubou o oficial, e ninguém conseguia mais parar, e o oficial foi pisoteado. Ele viu a abundância, mas ele não participou da abundância, porque não creu. Irmão, tem muita gente vendo a abundância, mas não está conseguindo viver a abundância, porque não crê na palavra que é liberada sobre sua vida. Nós não podemos deixar passar as oportunidades que Deus nos dá. É uma questão de fé. Tem uma frase que está em algum lugar no nosso pátio dizendo: milagre é para quem crê. Se você não crê, você não vai viver o milagre. Simples desse jeito. Mas no momento que o seu coração acredita, você vai viver o milagre, não apenas ver o milagre acontecer na vida de outra pessoa. A previsão de Eliseu a respeito da libertação e da morte daquele oficial se cumpriu. E Deus fez o milagre para aquele povo, e não Baal. Porque, afinal de contas, aquele povo estava acostumado a afirmar que tudo o que acontecia era por causa de Baal. Mas por que Deus socorreu aquele povo? Porque Deus queria dar uma nova chance de arrependimento. Desde que a gente começou esse estudo, já viu quantas chances Deus deu para esse povo se arrepender? E Deus não se cansa daquele povo. Não se cansa de dar chance de arrependimento. Por quê? Porque Ele é Deus de misericórdia. Imagina se você pudesse ser Deus uma vezinha só, uma horinha só. O que você ia fazer com tanta ingratidão, com tanta gente falando mal de Deus, se afastando de Deus? O que é que você faria com tanto poder? Mas o nosso Deus é um Deus que ama, que tem misericórdia. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. E é por isso que não somos consumidos. Aleluia. Os recursos eram reduzidos, as janelas do céu se abriram e agora havia abundância. Quanta abundância você tem experimentado? E o quanto você tem compartilhado com o Senhor sobre isso? Quantos aqui, é retórica, não precisa responder, mas quantos aqui são dizimistas,
fiéis. Nós temos aprendido que dízimo é um dever do crente. E o que é dízimo? Pergunta para quem está do teu lado, para quem está atrás. O que é dízimo para você? Hã? Respondeu? Então, o dízimo é a 10ª parte do que você ganha. Ah, eu só ganho uma mesada do meu pai. O dízimo é a 10ª parte da mesada do teu pai. Ah, eu só ganho um benefício, sei lá de quê, que tem tanto benefício hoje em dia, né? Eu ganho benefício, Bolsa Família. O dízimo é a 10ª parte do Bolsa Família. É uma questão de fé. A gente não dizima dizendo assim, se eu tirar esse dinheiro, eu vou ficar, vai fazer falta, eu não vou conseguir pagar a conta. Não, irmão, então não dizima, porque você não tem fé. O dízimo é a prova da sua fé em Deus, porque Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí, fazei prova de mim. Se você não dizima, você está testificando que não tem fé em Deus. É a palavra. Se você assume uma responsabilidade na igreja, voluntário, obreiro, diácono, ministro não vou nem falar, né? Porque o seu dever primeiro é ser dizimista. Por quê? Porque se você faz o seu serviço, mas rouba ao Senhor, roubar, a palavra de Deus diz que aquele que não dizima é ladrão. Continua olhando para frente. Não olha para os lados. É a palavra que diz. Aí, quando você vê um bandido que foi preso porque roubou o carro de alguém, você diz, bem feito que foi preso. Ah, se no mundo espiritual você também não está sendo preso. Porque está infringindo a lei de Deus. E está sendo designado como ladrão. E o ladrão cumpre sentença. Irmãos, o mundo espiritual é bem claro. E nós precisamos entender isso para quê? Para saber experimentar a vontade boa de Deus para nós. E aí você não sabe por que algumas coisas na sua vida é assim. Porque algumas doenças da alma existem em você por causa da sua posição de roubar o dízimo do Senhor. Por que doença da alma? Porque sem fé você é frágil. Sem fé você tem uma porta aberta de legalidade para flechas do inferno te atingirem. É a fé em Deus que nos sustenta, que nos mantém íntegros. Aquele homem era um homem de posição, mas morreu pisoteado porque não teve fé. Dizimista, você precisa ter fé para ser dizimista. E ofertante. Ah, pastora, já dou meu dízimo, ainda vou ter que dar oferta? Irmão, por que você dá oferta? Você dá oferta para agradar a Deus. Você pode dar oferta também por um desafio financeiro. Porque a Bíblia diz assim, esse dinheiro, fala dinheiro, esse dinheiro darei pelo que deseja a minha alma. Então, se você deseja um carro, você vai pegar uma oferta e vai fazer um desafio com o Senhor, vai entregar ao Senhor e dizer assim, Senhor, eu estou ofertando agora esse dinheiro porque eu quero um carro. Aí você dá R$2. Irmão, vai ser um carrinho de mão, né? Hot Wheels da carabeça. Aí você dá R$2 e diz que quer um Porsche. Irmão, tem que ter inteligência espiritual, né? Mas a oferta, a gente pode ofertar como um desafio.
A Bíblia nos autoriza. E se eu creio na palavra de Deus e ajo segundo a palavra de Deus, o Senhor é fiel e justo e zela pela sua palavra para fazer cumprir. É questão de fé. É questão de fé. Agora, pessoas que retêm, colocam tudo que têm em sacos furados. Vai colocando saquetel furado e vai caminhando o caminho da vida e vai deixando tudo escorrendo e ficando para trás. Faça uma revisão na sua vida e comece a fazer um desafio ao Senhor, com o Senhor. Seja fiel no dízimo. Eu só ganho R$100, R$10 é do Senhor. Sabe por quê? Quando você ganhar 100 mil, você vai dar 10 mil. E se você não consegue dar R$10, seu coração não estará aberto para dar 10 mil. Tá certo, irmão? Quer dar 10 mil de oferta? Amém. Quem não deu amém, morreu na praia. Uma vez, uma pessoa veio reclamar comigo, um colega de trabalho reclamar comigo. Poxa, paguei não sei quanto de imposto de renda. Eu falei, você está reclamando do quê? Da glória a Deus que você pode pagar imposto de renda. Só o que você paga de imposto de renda é quase o que eu ganho de salário, menino. Fica feliz da vida. É claro que, tirando esses reveses de imposto alto e tal, mas o nível que se ganha, irmão. Quer parar de pagar imposto de renda? Ganha o salário mínimo. Quer pagar imposto de renda? Diz ao Senhor, Senhor, eu quero pagar imposto de renda. Eu quero ganhar 20 salários mínimos. Perdeu a chance de novo, irmão. A unção de prosperidade está aqui, você está deixando passar tudo. Depois que eu falei, já era. Eita! Presta atenção, irmão, quando for liberada a palavra do céu aqui no púlpito. Eu estou falando sério, irmão. Eu estou falando sério. Deus hoje me deu uma outra palavra ali para uma pessoa que vai voltar na igreja e eu não falei para essa pessoa. E essa pessoa vai voltar na igreja para eu poder falar com ela o que Deus mandou falar para ela. Deus tem liberado palavras aqui do púlpito para fazer prosperar a sua igreja. E sabe quem é a igreja do Senhor? Eu, você. Nós juntos somos igreja do Senhor. Então, se você não aprender a tomar posse, eu vou falar igual a tia Miriam, só lamento. Francamente. Vamos continuar capítulo 8. Eliseu ajuda a sunamita novamente. Quem lembra da sunamita? A mulher que via Eliseu passar e dizia, este é um homem de Deus, vou fazer aqui um quarto para quando ele vier, ele ficar bem hospedado aqui. É essa mesma. E o filho dela morreu, mas ressuscitou. Dá glória a Deus, aleluia. Capítulo 8, versículos de 1 a 6. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu sabia que estava chegando
um período de 7 anos de fome. E essa mulher de Sunem, que o hospedava sempre que ele via, e ele ficava no quarto, o filho morreu, ele ressuscitou o filho, mandou que ela fosse para a terra dos filisteus por causa dessa fome. E, passados 7 anos, ela voltou para sua terra. E chegou, deixou a casa vazia. Deixou a fazenda vazia. Quando você deixa a sua casa 7 anos vazia, o que acontece? Ela é invadida. E aí, Geazi estava na corte. Você não está notando nada diferente, não? Geazi estava na corte, contando ao rei os feitos miraculosos de Eliseu. Mas, espera aí. Geazi tinha ficado leproso. Sim ou não? Por quê? Porque tinha pego dos bens de Naamã, que tinha levado para Eliseu, e Eliseu não quis. E aí Eliseu pegou a lepra de Naamã e mandou ficar em Geazi e toda a sua descendência. O que Geazi está fazendo aqui? Nada, irmãos. Esse episódio aconteceu antes disso. Parece que o autor esqueceu de narrar e chegou nesse ponto do livro. Ele vai e relata o que aconteceu antes. E aí ele diz que Geazi viu a mulher que chegou e precisava ter restituído a sua propriedade. E por causa do milagre, o Deus assim fez. Por que eu estou trazendo esse assunto? Só para você saber, porque na hora que a gente lê o livro de Reis, quando chega nesse ponto, a gente diz, Geazi está leproso, Geazi está aqui na frente do rei. Ele nem poderia acessar a cidade, muito menos o palácio e muito menos se apresentar diante do rei. Então, esse é um episódio que foi colocado nesse momento no texto, mas se refere a um período anterior. Agora, Eliseu visita Damasco. Eliseu agora tem que cumprir a ordem do Senhor, que diz que precisava ungir Azael como rei da Síria. Então, a gente vai ver, Ben-Hadad está reinando na Síria. Como é que agora vai ungir uma outra pessoa para reinar no lugar onde já tem o rei? E nós não estamos falando de Israel, estamos falando de quem? Da Síria. E a Síria era o império que estava dominando Israel. Se sintonizou? Ou quer que eu repita? Se quiser que eu repita, faça assim. Então, vamos repetir. Eliseu tinha recebido a ordem para ungir o rei da Síria e não de Israel. Essa ordem havia sido dada a Elias, que mandou para Eliseu cumprir, porque Elias foi arrebatado antes disso. Foi arrebatado por um carro de fogo? Diga assim, não. O carro de fogo só separou Elias, mas veio um redemoinho e tomou Elias. Então, Elias deixou essa tarefa para Eliseu. Então, guarda isso, que lá na frente você vai precisar entender isso. Apesar de Ben-Hadad estar reinando, ele agora teria que ungir um outro rei para assumir o trono da Síria, do império que estava subjugando Israel. Vamos ler os versículos 7 a 9 do capítulo 8. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e pôs-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a dizer, sararei eu desta doença? Ben-Hadad estava muito doente, e ele podia perguntar aos deuses dele.
se ele ia ficar bom ou não. Mas Ben-Hadad sabia do Deus de Israel e da unção que havia sobre o profeta de Israel. E mandou perguntar ao Deus de Israel. Irmão, não importa quem fique sob domínio de quem. Deus continua dominando todas as coisas, controlando todas as coisas. Ele tinha tido a experiência de Naamã. Ele viu que Naamã recebeu uma cura milagrosa. E mandou levar muitos presentes a Eliseu. Ele não estava querendo comprar Eliseu, ele estava ali mostrando o seu respeito ao profeta do Senhor. Ele estava ali mostrando que nutria, apesar de não servir ao Deus de Israel, ele nutria uma grande estima pelo profeta e pelo Deus de Israel. E ele estava muito impressionado com o episódio da cura de Naamã. Vamos continuar a leitura para a gente... Ben-Hadad, nunca foi escrito se Ben-Hadad se converteu ou não, mas que ele acreditava em Deus, e isso estava certo. Vamos ver o confronto de Eliseu com Azael, 10-15. E Eliseu lhe disse, vai e dize-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou à sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse Azael, por que chora, meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse, que te disse, Eliseu? E disse ele, disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia, que tomou um cobertor e o molhou na água, e estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Azazel reinou em seu lugar. Elias já tinha predito a enfermidade de Ben-Hadad, e já tinha dito que Ben-Hadad se recuperaria. E agora, Eliseu fala a mesma coisa, com uma diferença. Ele diz que Ben-Hadad não iria morrer com aquela doença. Ele estaria curado. Mas ele disse que Azael, ele iria matar o rei. E iria cometer atrocidades contra Israel. Mas ele mandou Azael dizer para Ben-Hadad, certamente não sararás. E Ben-Hadad já deu outra resposta. O senhor vai ficar bom, sim. O senhor vai ser curado dessa doença. Ele só não disse a sequência dos fatos. Só que amanhã eu venho para matar o senhor. E foi o que ele fez. Ele matou o rei e assumiu o lugar dele. E aí foi um grande assassino. Aí você está perguntando, por que ungiu o cara rei? Se ele sabia que iria se tornar um grande assassino. O povo de Israel iria sofrer barbáries na mão deste rei. O povo de Israel, mais uma vez, se afastou do Senhor. E o Senhor disse que puniria o povo por causa de seu pecado. Sabe, irmãos, muitas pessoas se afastam do Senhor e querem continuar vivendo o bem de Deus. Mas Deus não está com aqueles que não estão com Ele. Eu ouvi um irmão dizendo, ele se converteu, mas ele disse, não, desde que eu estava no mundo, eu orava e Deus respondia. Eu, hã?
Não, tudo que eu pedia, Deus dava. Falei, a palavra de Deus diz de que Deus não ouve o ímpio. Mas como é que algumas coisas acontecem? Porque tem muita gente que está orando por esse ímpio. Se é um filho desviado, tem a mãe que está de joelho dobrado a noite inteira orando pelo filho enquanto ele está na farra. Enquanto ele tem na bagunça. Está na bagunça. Se é um marido desviado, beberrão, que bate na mulher, tem uma mulher sábia de Deus que está se dedicando à oração em prol daquela vida. E aí os anjos do Senhor são seres ministradores que ministram a favor dos que vão herdar a salvação. E por causa daquele que vai herdar a salvação, o Senhor age. Irmãos, não pare de orar. Mesmo que pareça que não tem mais jeito. Mesmo que pareça que nunca vai dar certo, não pare de orar. Você não sabe o poder da oração. E esse poder da oração muda a história da vida de muitas pessoas. A igreja tem orado por vocês, por isso o Espírito Santo está agindo e mudando a vida. Existe um povo orando aqui, por isso essa igreja está caminhando de glória em glória, de crescimento em crescimento, não porque somos bonzinhos ou bonitinhos, mas é porque o céu está recebendo a oração dos santos. A tua família está de pé porque você não desiste de orar. E aí a incredulidade é tão grande que diz assim, eu estou vivendo uma vida ótima sem Deus. Claro, tem gente escorando você na oração. Glória a Deus. Mesmo assim, não pare de orar. Vamos agora para o 126. Vamos falar do reinado de Jorão. E aí há uma correspondência interessante do segundo livro dos reis com o segundo livro das crônicas dos reis. E vamos falar alguma coisa sobre o reinado de Jorão. Vamos ler o versículo 16, que vai dizer assim: e no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá. Então, quer dizer, Josafá estava reinando no reino sul, e Jorão foi reinar no reino norte. Começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então, Jeorão, é porque os nomes são parecidos, falta de criatividade, mas tinha no significado uma diferença muito grande. Jeorão foi reinar no reino sul, porque ele era filho de Josafá. E Jorão foi reinar no reino norte, porque ele era filho de Acabe. Ok? E agora a gente vai ler esse ocorrido no segundo livro das crônicas. Abre lá, por favor. Capítulo 21. É mais à frente, depois dos reis, vem as crônicas dos reis. Capítulo 21, segundo Crônicas 21. Amém? Vamos ler os 7 primeiros versículos. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias e Azariel, e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. O poder corrompe.
Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, do reino norte, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. E fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi. E porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Jeorão fez o mal. Aos 32 anos assumiu o reino. Ele serviu como corregente com seu pai durante 5 anos. Depois ele governou 8 anos sozinho. E aí ele vai assumir o reinado, assume o reinado sozinho. A primeira coisa que faz, mata os irmãos todos. Olha a maldade do coração do homem. Por quê? Ele casa com a filha do cão. Que era o cão? Acabe. Casa com a filha, leva o culto a Baal e a Zerá de volta para Israel e mata todo mundo. E ele só não foi toda a casa de Davi exterminada por causa de um concerto que Deus tinha com Davi. Olha a importância da sua aliança com Deus, irmãos. Mesmo a sua descendência, quando errar, Deus vai fazer prevalecer a aliança que tem contigo. Olha a importância disso. Vamos continuar a leitura para a gente ver. Versículo 20. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, também se revoltou Líbina no mesmo tempo. Coloca o slide 127, que aí está falando de edomita, você vai dizer assim, mas o que é isso? Aqui é o reino de Judá, eu esqueci minha canetinha de novo. O reino de Judá, o reino de Israel, norte e sul, e Edom fica logo embaixo, bem próximo ao reino de Judá. E Judá cobrava altos impostos ao reino de Judá. Mesmo sendo parentes, eles cobravam esse imposto. E o pessoal ficou meio que revoltado, os edomitas, e aproveitou essa bagunça no governo para se revoltar. E o texto vai falar de um outro lugar, Líbina. Coloca o outro slide, 128. 128. Esse é o 128? Então, tira que está errado. Eu mandei errado, então. E Líbina vai ficar bem pertinho do mar Mediterrâneo. Então, ele pegou o povo que estava abaixo do reino de Judá e o povo que estava um pouquinho acima, perto do mar Mediterrâneo. Os dois se revoltam contra Judá. Os dois ficam invocados e decidem se revoltar. Decidem guerrear contra. Porque Satanás já tinha entrado com a patinha ali naquele lugar. Aí ele disse, já que me deixaram entrar, eu vou fazer uma grande bagunça. Não é assim que Satanás faz na vida das pessoas? Ele não quer entrar e ficar quietinho lá no cantinho. Ele quer entrar e quer fazer uma grande bagunça. Vamos voltar ao slide 126. E a gente vai agora para o final dessa história para encerrar o dia de hoje. Capítulo 8, versículos 23 e 24 de 2 Reis. Mas deixa a crônica marcada aqui. Volta lá em 2 Reis. Chegou? Capítulo 8, 23 e 24. Os mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora volta para Crônicas. Vamos ver o que foi escrito no livro das Crônicas.
a respeito de Jorão. Capítulo 21, versículos de 11 a 20. Vamos ver o que esse cara fez. Ele também fez altos nos montes de Judá, quer dizer, criou altares para adoração a deuses. E fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu ali a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos do rei de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo a teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidade. E o seu povo lhe não queimou aromas, como que queimara a seus pais. Era de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Elias mandou uma mensagem, mas Elias já tinha subido no redemoinho, certo? Essa mensagem só foi entregue agora. Certamente a mensagem estava com Eliseu, que profetizou no reinado de Josafá, e agora lhe envia essa mensagem, dessa terrível doença intestinal que foi prevista para a morte do rei, por causa da sua crueldade, porque se juntou com uma mulher que adorava ídolos. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi de um jovem: eu vou ganhar primeiro para mim, depois eu ganho para Deus. A primeira coisa, jovem e adulto que está solteiro, que vai casar, na hora de casar tem que ver, é do Senhor? É, então tem uma chance. É do Senhor? Não, chuta que é laço. Vai cair no laço. Ele aqui se casou com uma mulher que adorava ídolos, vai fazer o quê? Corrompeu a sua casa e corrompeu o país. E por causa disso sofreu. E o pior de tudo, morreu sem deixar saudade. Todo mundo dizendo, graças a Deus foi embora. Ficamos livres dele. Menos um. Tem gente que você pensa assim. Tem gente que vai e não vai deixar saudade. Mas essa coisinha bonita que está perto de você vai deixar saudade, não vai? Você vai lembrar dos tempos que estão aqui na igreja, que estão compartilhando da fé e do amor. Se tem alguém que você tem intimidade perto de você, dá um abraço, diz assim: eu vou sentir saudade de você. A única coisa que vai matar a nossa saudade, se nós dois formos juntos para o céu, hein? Tem que ir junto para o céu, né, irmão? Não dá para um ficar e o outro ir, não. Tem que ir junto. Glória a Jesus. O nome de Elias é aqui lembrado de novo, aqui nesse momento. E depois desse momento só vai ser lembrado lá em Malaquias.
antes dos 400 anos de silêncio profético. Quando vão lembrar o texto de Isaías, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem não conhece isso? Principalmente peça de Natal, isso rola bastante, esse tipo de dimensão. E Elias vai ser lembrado naquele momento com uma palavra firme. Uma palavra firme dada àquele rei. Quando Deus nos manda uma mensagem, a gente precisa entregar. Mas sabe, irmãos, tem gente que nunca é mensageiro de Deus, porque nunca para ouvir Deus falar. Quando a gente ora, a gente se ajoelha e a gente fala. Parece que a gente está num divã do psicanalista, né? A gente fala. Quando toca o sininho, deu a hora, a gente levanta e vai embora, aliviado. Falei tudo o que queria. Mas só que não deu chance de Deus falar. Nós precisamos ser mensageiros de Deus. Nós precisamos parar para ouvir Deus falar, porque Deus quer falar com o povo. Deus quer falar com o mundo. Deus quer falar com seus vizinhos. Deus quer falar com os seus parentes. E mesmo que seu parente diga, eu não quero ouvir, não deixe de falar, porque um dia a palavra vai descer no coração e vai fazer efeito. Agora, não se cale. Arranje uma outra forma de falar, mas não deixe de falar do Senhor. E eu quero orar com você agora, se você puder deixar sua Bíblia na cadeira. Eu gostaria que você colocasse as mãos nos seus ouvidos. E que você agora pudesse ligar a sua mente no trono de Deus, a presença do Espírito Santo nesse lugar. E eu quero clamar por isso. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja reunida. E o mundo hoje precisa de mensageiros que tragam as boas novas de salvação. E nós precisamos, ó Deus, de mensageiros que estejam prontos para receber a mensagem do Senhor. Ouvidos que estejam prontos para ouvir o trono da graça de Deus. Porque o mundo está carente, o mundo está necessitado, pessoas à nossa volta estão morrendo sem conhecer a palavra de salvação. Já ouviram falar muitas vezes, já ouviram louvores, já ouviram pregação na televisão, sim, já ouviram tantos, mas existe uma palavra direta para eles que pode estar no nosso lábio, Senhor. Mas não temos o que dizer, porque não temos tempo para ouvir o Senhor. Falamos muito com o Senhor, mas ouvimos pouco o Senhor. Dá-nos, ó Deus, discernimento dessa necessidade de ouvirmos a voz do Senhor. São muitas vozes no mundo que nós estamos ouvindo. Vozes, ó Deus, no YouTube, vozes, Senhor, no Instagram, vozes, ó Deus, de todo tipo, que estão falando de forma alta, ó Deus, ao ouvido nosso e de todo mundo. Mas nós queremos blindar os nossos ouvidos a tudo que for contrário ao Espírito Santo de Deus. Santifica, Senhor, o nosso ouvido. Santifica-o, ó Deus, para que a nossa mente esteja guardada no Senhor. Para que o nosso coração esteja guardado no Senhor. E que a sua palavra que recebermos, Senhor, não venhamos a reter, mas venhamos liberar. Fomos chamados para abençoar. Fomos chamados para abençoar não só nações, mas indivíduos, Senhor. Que possamos nos colocar como atalaias, como mensageiros, como aqueles que gritam na torre de vigia, liberando uma palavra de salvação sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Alguns